Graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o pastor Marcos, da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, a igreja que é responsável pelo programa Novo Amanhecer. E eu quero hoje compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso de número 14. Romanos, capítulo 6, de 1 a 14. Diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? O apóstolo Paulo ele está aqui ensinando a igreja de Roma, né, escrevendo para os romanos e falando aqui sobre o mistério, né, do batismo. O que o batismo simboliza, o que o batismo significa para os cristãos, para aqueles e aquelas que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Evangelho nos diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E talvez você possa ouvir essa palavra e pensar assim: então, se eu for batizado, eu sou salvo, o batismo salva. Não, não é isso que diz o Evangelho. Porque Jesus, ele não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós, mas ele não tinha pecado. E ele foi batizado também. Batizado, né, pelo seu primo, o profeta João Batista, aquele que o antecedeu, aquele que preparou o seu caminho. E Jesus, ele quando se aproxima de João, João diz para ele: eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim para que eu te batize? E Jesus diz a ele: agora cumpre que seja assim, né? Para que se cumpra toda a justiça. Jesus, ele não tinha pecado, mas ele se batizou para que a justiça de Deus pudesse ser completa e ele pudesse ser um exemplo para todas nós, para todos nós. Né? Se o batismo salvasse Jesus, então teria que ser um pecador para ser salvo. Mas Jesus, ele não era pecador, Jesus, ele não tinha pecado, Jesus era santo, perfeito, puro, né? Mas ele foi batizado apenas para servir como um exemplo para todos aqueles e aquelas que viessem
depois dele. João Batista, ele batizava, né, os judeus, e o batismo de Jesus o batismo de João, desculpa, era um batismo que para os judeus significava, era um sinal apenas de arrependimento, né, um sinal de que a pessoa havia se arrependido dos seus pecados e ela ali então era batizada. E Jesus, ele vem, né, e é batizado por João para servir de exemplo para nós, para que a justiça de Deus pudesse se cumprir também sobre as nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo ele está ensinando esse mistério à igreja de Roma. Qual é o significado do batismo? Paulo diz que nós fomos batizados com Jesus, né, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, pastor Marcos, qual é o significado do batismo? Para nós cristãos, né, quando nós batizamos alguém por imersão, que é a forma como nós entendemos, né, que é a maneira, né, correta de se batizar. Então, quando nós batizamos alguém, mergulhamos a pessoa na água, né, essa descida às águas é como se essa pessoa estivesse sepultando a velha vida dela, a vida de pecado, o velho homem. E quando ela sai da água após o batismo, é um símbolo da sua ressurreição, uma nova criatura, uma nova maneira de viver, não mais controlada e dominada pelo desejo de errar o alvo, o desejo de pecar, o desejo de fazer aquilo que nos afasta, né, que nos mantém distantes do Senhor. O batismo é uma confissão pública daquilo que o Senhor Jesus fez no nosso coração, fez na nossa vida. Nós entendemos que quando uma pessoa ela é batizada, ela está confessando publicamente para primeiro a Deus, né, depois a sociedade, a família, a vizinhança, a igreja, está confessando publicamente que ela tomou uma decisão, que ela crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, o único e suficiente Salvador de sua vida. E ali ela está dando esse testemunho público quando ela desce as águas do batismo e ela sai das águas. Então ela está dizendo que morreu para aquela velha maneira de viver que ela mantinha e agora ela é uma nova criatura em Cristo Jesus e deseja, de agora em diante, viver em novidade de vida. Não tendo uma vida, como o apóstolo Paulo diz aqui, uma vida que é dominada pelo pecado, mas uma vida em que essa pessoa agora ela não sente mais prazer em viver dessa forma. Ele diz lá no verso 9: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo para Deus. Verso 11: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, né, do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Amém? Então, Paulo está explicando ali para a igreja de Corinto, né, que uma vez que nós, assim como Cristo morreu, ele não pode voltar a viver, né, não pode mais voltar a viver nessa vida, nesse mundo, né, um mundo dominado pelo pecado, mas agora ele ressuscitou e vive na eternidade para a glória de Deus Pai. Também nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Né? O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aquilo que nos afasta de Deus é também aquilo que nos afasta uns dos outros. Quando nós
erramos o alvo, né? Pecado tem esse sentido, né, de errar o alvo que foi proposto pelo Senhor para as nossas vidas, para a vida da humanidade. Quando nós fazemos coisas que nos afastam de Deus, que desagradam a Deus, nós também fazemos coisas que nos afastam um dos outros. Porque quando eu minto, né, contra alguém, eu estou me afastando dessa pessoa. É algo ruim, algo que me afasta de Deus, a mentira, porque o pai da mentira é o diabo, né? Então eu me afasto de Deus porque eu agora, né, estou servindo ao diabo com a minha mentira, e eu me afasto também da pessoa que está à minha volta. Se eu faço fofoca, por exemplo, né, falo mal de alguém, sou maledicente com alguém, eu vou acabar me afastando dessa pessoa. É algo que fere a santidade de Deus, é algo que vai contra os ensinamentos do Senhor, contra os planos de Deus, contra a vontade de Deus para as nossas vidas, mas que também me distancia dos meus irmãos, me distancia das pessoas que estão à minha volta, as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, quando eu faço qualquer coisa, qualquer coisa que possa interferir no meu relacionamento com Deus, essas coisas também acabam interferindo no relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão à minha volta. Então, Paulo, ele orienta a igreja, né? Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo, né, que vocês obedeçam aos seus desejos, né? Os desejos de quem? Os desejos do nosso corpo mortal, do nosso corpo natural, da nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela tem inclinação para vontades que elas são prejudiciais muitas vezes à nossa vida. Quando nós falamos, né, da carne, né, a Bíblia quando fala de carne, né, não viva sobre a vontade da carne, muitas vezes é associada apenas às questões de conotação sexual, né? Mas a carne na Bíblia significa, né, a melhor tradução seria a nossa natureza humana, a nossa natureza caída, a nossa natureza pecadora, né? A natureza do homem que tem ainda a marca, né, o vírus do pecado. Ainda que nós tenhamos recebido, né, a vacina, que é Jesus, que é o Espírito Santo, nós podemos ainda entrar em contato com coisas que podem acabar interferindo na nossa saúde espiritual. E nós precisamos continuamente estar nos alimentando, continuamente estar recebendo, né, porções, né, né, se fosse pensando na nossa saúde física, né, nós precisamos nos alimentar, precisamos retirar dos alimentos as vitaminas, as proteínas, né, tudo aquilo que serve para manter o nosso corpo saudável. Espiritualmente, a mesma coisa, nós precisamos constantemente nos alimentar do Senhor, né, comer o pão, né, comer o corpo de Cristo, o seu pão, né, e bebermos da sua água, a água viva, né, que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede, né, bebermos também do seu sangue, né, que foi derramado por nós e que é o sinal da nova aliança que ele fez conosco. Então, nós precisamos constantemente estar nos alimentando do Senhor, estarmos recebendo alimento espiritual para as nossas vidas, para que nós não venhamos a continuar satisfazendo as vontades da carne, como o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala, né, da vontade da carne, da natureza humana, né, e o fruto do Espírito Santo. Então nós não devemos permitir que o pecado continue dominando os nossos corpos mortais, fazendo com que nós obedeçamos aos seus desejos, os desejos do pecado, né? Não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas devemos oferecer a nossa vida, né, por inteiro, oferecer os membros do nosso corpo, né? Devemos oferecer ao Senhor como instrumentos da justiça de Deus. Fazendo isso, o pecado ele não mais dominará sobre as nossas vidas, porque a gente não está mais debaixo da lei,
né, da lei do Velho Testamento, né, mas daquilo que era o mandamento, né, daquilo que era a obediência à letra, mas agora nós vivemos debaixo da graça de Deus, debaixo da manifestação da graça de Deus, do Espírito de Deus, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos restaura, que nos nutre, que nos alimenta e que nos ajuda a seguirmos caminhando em novidade de vida. Né? Nós não Hoje nós fizemos batismos lá na igreja, né? No domingo, fizemos batismo lá na nossa igreja. Estou gravando esse vídeo no domingo, depois de um dia maravilhoso de celebração ao Senhor lá na nossa congregação, no bairro do Vale do Carangola. E nós hoje fizemos o batismo lá de 4 adolescentes que entenderam, né, a palavra de Deus. Nós não batizamos crianças porque nós acreditamos, cremos que a pessoa precisa ter capacidade racional, né, ter a razão para conseguir entender o que significa o batismo, entender o que significa o sacrifício de Jesus, o que significa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quando a criança atinge a idade, né, tem capacidade, né, com 9, 10 anos, né, e já compreende aquilo que significa a morte e a ressurreição de Jesus, e ela pede, né, para que seja batizado ou batizada, então nós batizamos, né, porque a pessoa precisa ter essa vontade. Ela não deve fazer isso por uma obrigação, não deve fazer isso porque os pais estão mandando. Não é como era no Antigo Testamento, né, que o povo pertencia já a Deus, né, por causa da linhagem, né, do povo de Israel, né, da descendência de Abraão. Eles diziam que, por fato de serem descendência de Abraão, já os incluía como povo escolhido de Deus. Né? Agora não é mais por causa de uma família, não é mais por causa de uma dinastia, não é mais por causa de laços de sangue, não é mais por causa, né, de pertencer a um determinado povo. O Senhor Jesus, ele veio e fez uma aliança com todos. Né, o profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, ele diz isso, né, que o Messias viria e faria uma aliança com todos os povos. O próprio Abraão, né, quando recebe a promessa do Senhor e faz uma aliança com o Senhor diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós precisamos entender o que significa seguir a Jesus, o que significa esse passo de fé, cumprir essa ordenança que o Senhor nos deixou. O Senhor deixou 2 ordenanças para a sua igreja: a ceia do Senhor e o batismo. Né? São as ordens que o Senhor Jesus disse que a sua igreja deveria cumprir. A ceia do Senhor, lembrando da sua morte e da sua ressurreição, a sua obra completa, tudo aquilo que ele fez, né? Toda a sua vida, toda a sua trajetória, a sua morte, a sua ressurreição. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 11, que nós devemos fazer isso, porque quando comemos do pão e bebemos desse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E a segunda ordenança é o batismo, que é esse símbolo de que a pessoa entendeu aquilo que é seguir a Jesus. Que você possa estar reafirmando o seu compromisso com o Senhor, que você que já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, possa chegar até a sua igreja, procurar uma igreja e conversar com o seu pastor para que você possa pedir a ele, dizendo: pastor, eu entendi, né, que o batismo de Jesus, o batismo nas águas, é um batismo que significa o meu compromisso. Eu quero assumir um compromisso com Jesus, eu quero testemunhar publicamente para minha família, para minha igreja, né, para todas as pessoas que eu sou um crente em Jesus e que eu quero servir o Senhor até o final da minha vida. Deus abençoe você, tenha uma excelente semana em nome de Jesus.